Sabe aquele dia que é um dia de muita alegria na sua vida, um dia de vitória, um dia de gratidão? Hoje é um desses grandes dias na minha vida. Estou aqui para a estreia do primeiro episódio do Ouse Comunicar. Como eu desejei isso, como eu conversei com Deus sobre isso, sobre o momento certo. E sabe também o que eu conversei com Deus e aqui com as minhas ideias? Quem seria a pessoa ideal para estar comigo nesse grande dia? É claro, eu desejei que fosse uma pessoa que, assim como eu, vibra nessa boa energia da vida, vibra nesse fluxo natural e uma pessoa que fosse muito leve. Para falar com vocês sobre a leveza da vida, a intencionalidade que a gente tem na nossa vida e nos nossos projetos. Aqui, gente, quem melhor do que Andressa Pelissari? Que delícia! Minha amiga, mais do que uma entrevistada hoje, grande psicóloga. E, gente, vocês não vão acreditar, diretamente de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Adrê. Olha, que alegria, viu, ter você aqui. Dani, é uma honra estar aqui. Fui te ouvindo e fui me emocionando, porque eu sei o quanto você cuida de cada detalhe, o quanto você coloca a sua entrega, a sua energia em tudo que você faz. Então, para mim, é uma honra estar aqui e começar esse seu projeto, dar espaço para que em mais um lugar você comunique. Dani, que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. E dar espaço aos nossos projetos é dar voz aos nossos projetos. Por isso, você não poderia ser, né, a melhor aí convidada. Uma profissional tão competente e tão leve, que fala como a gente também pode expandir as nossas ideias. Então, para quem aí não conhece ainda a Andressa, já vou falar aí, ó, andressa.pelissari no Instagram, depois siga lá. Fale um pouquinho, o que é esse expandir, né, a vida, expandir os nossos projetos, respeitando quem nós somos? Dani, vou começar te respondendo com a tua pergunta e com a tua resposta. Você já deu a resposta. Quando você disse assim, eu intencionei muito. Tudo aquilo que a gente intenciona, tudo aquilo que a gente deseja, é aquilo que faz sentido para a nossa vida. Então, quando a gente compreende quem nós somos e o que queremos trazer para o mundo, nós expandimos através dos nossos projetos, do nosso trabalho, da nossa entrega para a vida. E existe um princípio que norteia tudo que eu faço. Eu posso colocar assim, não só o meu trabalho, mas a minha forma de estar no mundo, que é impulsionar. Impulsionar ideias, projetos, pessoas e vidas. Por isso, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui, impulsionando também esse momento de início. Porque dar voz às nossas ideias e projetos é colocar a nossa identidade no mundo. E nada melhor para colocar a nossa identidade no mundo do que comunicá-la, não é mesmo, Dani? É isso. Então, essa é a estreia do Ouse Comunicar, onde, né, eu vou aí, junto com vocês, durante esses episódios, falar como a gente pode, então, expandir tudo que está dentro de nós através da nossa voz. Porque, às vezes, no nosso interior, fica ali, aquela voz falando na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E muitas vezes a gente não consegue realizar os nossos projetos, a gente não consegue avançar, porque a gente não tem a coragem. E aí eu te pergunto, você se considera uma mulher, uma profissional, uma esposa, uma filha corajosa? Dani, eu te coloco e te ouvindo agora, eu digo assim, sim. E eu vou te falar por que sim, Dani. Porque eu aprendi a ter coragem. Ela não surgiu espontaneamente ou foi um dom que eu recebi quando eu nasci. Coragem é uma habilidade que a gente trabalha. Quanto mais a gente confia na vida, quanto mais a gente ressignifica os nossos medos e a nossa história, a gente encontra espaço para ser quem somos e para expandir esse ser quem somos através da nossa coragem. Então, eu te coloco que coragem também tem uma pitada significativa de confiança, que nasce da ressignificação
da nossa história. Faz sentido para você, Dani? Com certeza, e como nós carregamos, né? Medos, crenças, bloqueios. Eu sempre faço um paralelo, igual aqui tem atrás de nós esses tijolinhos aqui, ó, que cada tijolinho desse, ele faz parte de uma fase da nossa vida. Ele simboliza um acontecimento. Então, o que que a gente vai? Construindo a nossa casa, construindo como se fosse essa parede da nossa vida. Então, isso que tem atrás, imagine, lá na sua infância, o que que aconteceu? Então, alguns tijolinhos, eles vão ficando mais cimentados. Alguns, tem uns ali que acontece e você descarta, mas tem outros que vão ficando e aí nascem, então, as nossas crenças que acabam o quê? Atrapalhando, né? A nossa coragem, a nossa confiança, a nossa autoestima e tudo para a gente não conseguir se comunicar. O que essa psicóloga aí que todos os dias atende, né? Pessoas que têm, então, vários tijolinhos e alguns que, infelizmente, eles trazem essas crenças. O que você diria para quem está nos ouvindo que tem ainda esse medo, que deixa que o medo fale mais alto que a coragem? Dani, eu gosto de olhar a nossa história não como uma sentença, mas como uma potência. Quando a gente olha para a nossa história como uma sentença, a gente se limita ao fato, à dor. Mas quando a gente reescreve a nossa história com muita paciência, com muita autocompaixão, caminhando e trilhando um processo de autoconhecimento, nós abrimos espaço para uma ressignificação. Então, não é sobre o que nos aconteceu, mas sobre como nós escolhemos olhar e como nós escolhemos comunicar a nossa história. Que lindo. E outro ponto também, Dani, é o medo, muitas vezes, ele não é o impeditivo, porque ele é natural. A gente precisa ter medo por segurança. Ele é um instinto natural, a não ser que ele crie um bloqueio. Mas sabe, às vezes o medo ele vem com um lugar de coragem. Vou te contar como. Às vezes eu acredito que o medo ele é a validação do movimento. Então, quando a gente está a ponto de comunicar um projeto, de comunicar uma ideia, nós sentimos medo, porque ele está validando o quê? Estamos em movimento, estamos vivendo. Faz sentido, Dani? Que linda. E a gente pensa muito igual. Olha, para quem está aí nos ouvindo, eu e a Andressa, cada vez que ela posta um vídeo, que ela escreve, eu falo, gente, alguém que pensa muito. Só que ela é tão boa que ela consegue ali expressar. Às vezes eu falo, nossa, eu pensava isso, mas eu não conseguia expressar. E você consegue de uma forma assim, cativante. E é justamente estar em movimento, sabe como que é a minha tradução? É ousadia, que daí vem, né, o nome dos meus projetos, né? O Ouse Comunicar, esse que nós estamos estreando aqui hoje, o Ouse Brilhar, o Ouse Palestrar. Eu sempre traduzo para as pessoas que a ousadia é estar em movimento. Às vezes você não precisa ir lá e só pular, né, de uma montanha para baixo para falar, nossa, eu sou ousado ou querer fazer algo muito arriscado. Não, é o simples se movimentar. A simples estreia de um podcast é estar em movimento. Você está aqui em Maringá para dar aula, para ministrar o curso, você está em movimento. E aí é que mora o medo que paralisa. Quem deixa o medo dominar faz com que não entre em movimento, né? Exato, Dani. E olha como é significativo reconhecer o movimento, porque cada decisão que a gente toma já é o movimento, já é o projeto acontecendo. Às vezes a gente acredita que o projeto, o final dele, a realização, o usufruir daquele projeto é quando ele estiver concluído. Então, por exemplo, quando alguém estiver nos ouvindo, e que honras que você está nos ouvindo agora. Mas compreender que isso começou lá atrás, quando você ousou decidir que esse projeto aconteceria, quando você se comunicou com o pessoal do estúdio para combinar um horário. Tudo isso é o projeto acontecendo. Então, quanto mais a gente valida o processo, mais a gente entende o movimento e mais a gente usufrui de cada parte. E como você mesma disse, Dani, leveza é um princípio da minha vida. Então, colocar leveza na vida também é uma escolha. Ah, não é para ser leve? Não é para ser natural? Às vezes, leveza vem de um espaço de escolha. Então, quando você me convidou para estar aqui, eu senti, é leve para mim? Isso aqui faz sentido para mim?
Ressoa com o que eu acredito? E a resposta, claro, foi um sim. Então, isso é leve para mim. Então, tá tudo bem eu fazer movimentos. Eu cheguei hoje pela manhã. Cheguei aqui na cidade umas 8 e pouco da manhã. Já tive outros compromissos e agora estou aqui. Por quê? Porque é leve. Para mim. Andressa, mas a gente sabe, né, que esse processo não é fácil para ninguém, que são histórias, às vezes, mais pesadas, mais marcantes, né? A gente, às vezes, para ouvir cada coisa e fala, meu Deus, como eu sou abençoada, né? Porque na minha vida tem histórias mais leves. E também tem questões que a gente não domina, né? Que a gente quer ter a leveza, mas o nosso corpo responde. E aí eu acho que não tem como a gente ficar sem falar sobre a sua história de vida, a história que você passou agora nos últimos anos, porque você poderia ter escolhido ser hoje uma pessoa não leve, certo? Perfeito. Então, conta aí um pouquinho para quem está nos ouvindo o que você passou e como que mesmo em meio a tudo isso você consegue trazer essa leveza e mais, ajudar outras pessoas a serem leves nos seus projetos. Dani, em 2020, os meus planos mudaram. E eu acredito que os planos de todos nós mudaram em 2020. Mas eu acreditei que só seria aquele momento de mundo. Mas em outubro de 2020 eu recebi um diagnóstico. E era um câncer, um linfoma de Hodgkin grau 2. E olhar para aquele diagnóstico, estar de cara com algo que poderia significar um fim, fez com que eu questionasse muito. Por que comigo? Por que em mim? Por que nesse momento da minha vida? Claro que gerou uma revolta e até um desespero. O que eu vou fazer com isso? Mas eu digo para você, a partir do momento que eu olhei para aquele momento com um lugar de potência, com um lugar de vida, eu extraí dali a minha história de expansão. Porque eu escolhi olhar para o fato não com dor, mas com amor, amor pela vida. E eu mudei a pergunta. Eu saí daquele questionamento, por que comigo? Por quê? Por que isso está acontecendo? Para o para quê. Escolhi, então, dar sentido. Para que isso está acontecendo comigo? E o que eu escolho fazer com essa situação que está acontecendo na minha vida? Foi, então, que eu entendi que aquele seria só um momento da minha vida. Eu escolhi que aquele fosse um momento da minha vida. Claro que vivi, passei, tivemos até muitos desafios. Mas hoje eu posso dizer, Dani, que foi dali que eu validei um lugar de vida. De não olhar para a minha história com dor e com fim, mas um lugar de vida e de possibilidades. Todos os dias. Antes de dormir, quando eu ia fazer as minhas orações, eu mentalizava. Eu intencionava o que eu queria viver para além daquele momento. E eu não intencionava só a cura, não, Dani. Eu intencionava o que eu queria viver. E uma das minhas escolhas de vida era falar, era ousar comunicar que, apesar de toda dor, a gente pode escolher caminhar pela vida expressando a nossa essência, nosso sentido de vida. A gente pode olhar para a nossa história com mais leveza, com mais cuidado e escolher caminhar por ela com mais significância, dar mais significado para tudo aquilo que a gente vive. Como chega para você, Dani? Eu me emocionei aqui, porque cada vez que eu vejo você lá nas redes sociais, fazia aí 2 anos que a gente não se encontrava, eu vejo você realmente como uma inspiração. Porque, assim, falo, nossa, quem olha hoje para você, imagina que, se você não conta, que você passou por tudo isso. Porque você traz, né? Parece que é fluido, né? É fluido. E, ok, você passou por isso, mas, às vezes, muitas pessoas não têm uma doença grave como um câncer e, em vez de olhar para esse lugar, de agradecer, de levar com leveza, a pessoa ainda está ali amargurada, está pesada, ou ela realmente não conseguiu ressignificar, né? Não conseguiu olhar. E aí nós entramos um pouquinho nesse quesito das histórias de vida que bloqueiam as pessoas a se comunicarem. No seu caso, você expandiu, você está se expressando, está ajudando muitas pessoas.
Só que tem muitas pessoas, então, que ainda estão caladas nesse mundo, que não conseguem colocar a sua voz no mundo por medo de críticas e de julgamento. O que você diria para quem está nos ouvindo, né? E fala assim, não, eu ainda tenho medo de me expressar, tenho medo, né, de ali passar vergonha nas redes sociais, esse medo que a gente tem da opinião do outro. Claro. Dani, medo da opinião do outro, eu também tenho. Insegurança com alguma crítica que possa surgir, eu também tenho. Inclusive, para comunicar sobre o diagnóstico do câncer, eu já produzia conteúdo nas redes sociais, eu demorei 6 meses por insegurança do que iriam pensar, de como iriam me julgar, do que iriam falar. Mas, o que a gente pode fazer com o medo? Entender que, mais uma vez, ele está validando o nosso movimento e que, se faz sentido comunicar, a gente merece colocar um pouquinho mais de ousadia de experimentar. Porque na crítica, a gente se retrai, a gente se fecha e a gente não experimenta a comunicação. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora, pode ser que tenham pessoas que consigam, mas não é de uma hora para outra. Mas entender e compreender com autocompaixão que existe um processo de lapidação desse medo. Mas eu tenho uma sugestão de um exercício que eu particularmente amo fazer, que eu aconselho, que eu indico, que eu oriento e convido as pessoas que eu atendo a fazerem também. Que é o quê, Dani? Escrever este medo. Escrever sobre este medo. Escrever de que forma esse julgamento pode aparecer e olhar para aquilo para ressignificar. Então, que outra história eu posso escrever com relação àquilo? Quais são as pessoas que, se eu comunicar, irão se beneficiar? Veja só, se eu tivesse escolhido me fechar na minha história, a gente não estaria aqui hoje, Dani. Não estaria. É uma escolha. Então, escrever a nossa história, escrever as nossas potências. E, claro, vou validar um espaço, porque eu vou usar o lugar de fala também como psicoterapeuta, que é buscar um trabalho de desenvolvimento. Um trabalho de desenvolvimento como um curso, um trabalho de psicoterapia, buscar a espiritualidade. Eu acredito que existem muitos processos para além só de vou encarar o medo de uma vez, mas processos que possam amparar, dar sustentação, para que a gente entenda a nossa necessidade, qual é a nossa necessidade que o medo bloqueia, para que a gente possa, então, ousar levar a nossa fala, levar os nossos propósitos, as nossas sensações, a nossa mensagem. E justamente é a nossa mensagem. Quando a gente entende o poder da nossa mensagem, eu falo que a gente pode virar a chave. Sabe por quê? Hoje, muitos profissionais, muitas mulheres empreendedoras que eu atendo, né, seja no meio corporativo ou quem está realmente empreendendo, não grava, por exemplo, um vídeo nas redes sociais, ou não compartilha o seu conhecimento num curso, dá uma palestra, ou nem sequer consegue dar uma opinião numa reunião em grupo. Perde oportunidades em eventos de network porque acha que a sua mensagem ou a sua história não importa. E eu sempre digo, toda a história importa. Se a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, porque às vezes eu não vou me comunicar porque eu fico pensando, o que o outro vai pensar? O que ele vai opinar sobre isso? Ah, ele sabe mais do que eu. Ah, isso e aquilo. Aí a gente olha muito para o que a pessoa vai criticar e não para o tanto que nós vamos contribuir com o outro. É nisso que eu falo que vira a chave. Comunicar é o quê? É contribuir com o mundo, é levar a nossa luz para outras pessoas e parar de se preocupar. Então, parar de olhar para o próprio umbigo e para o nosso propósito de vida, né? Dani, que lindo isso! Achei incrível! Exatamente. É quando a gente compreende o nosso propósito que a gente ousa comunicar. Quando a gente entende o benefício que a gente ousa comunicar. E quando a gente entende que comunicar é escrever a nossa história. Um dia, nós iremos olhar para trás. Todos nós olhamos para trás. Um dia será o nosso último dia aqui. Que história eu escolho construir? Que história você escolhe construir?
Que história, quando você olhar para trás, você escolhe ter vivido. Talvez, nessa história, precise colocar um capítulo da sua comunicação. Com certeza. Um capítulo do seu propósito. E nisso de não comunicar ou comunicar muito a nossa história, está aí envolvido, né, o que nós chamamos da nossa inteligência emocional. Por quê? A gente vem aqui hoje tranquila. Você falou da sua história do câncer, eu posso contar a minha história que eu fiquei bloqueada durante 17 anos. Você sabe, a minha história está hoje aqui no meu livro, onde um professor, durante a faculdade de jornalismo, me disse que eu não levava jeito para coisa, que era, no caso, para ser repórter de TV, e era o meu grande sonho. E eu deixei esse medo, eu deixei essa história ser ali a história validada por 17 anos. Então, eu falo que eu sou meu melhor case, né? São 17 anos bloqueada. E aí, o que eu tinha? Eu tinha medo. Então, assim, imagina, eu não posso, eu não consigo. Quais eram as emoções? Emoções negativas por causa de uma fala que eu ouvi. Foi só quando eu comecei a identificar que aquilo não me pertencia. Aquilo era uma fala do professor. Aquela emoção gerada naquele momento não precisava ser a mesma daqui para frente. Então, o que dizer para quem aí sabe que às vezes sente medo, raiva, aquelas emoções negativas, a ansiedade? Como lidar melhor com as emoções na hora de se comunicar? Sim. Dani, através da tua história. E eu vou te contar por quê. Da tua, Dani, da tua, exatamente a tua. Porque foi a partir do momento que você parou de se ver pelos olhos do outro. Enquanto você se via pelos olhos do teu professor, você não tinha capacidade de ousar. Por quê? Você não estava escrevendo a tua história. Você estava escrevendo a história que ele te disse que deveria ser. Perfeito. Quando a gente passa a se ver a partir dos nossos olhos, a gente escolhe não só o nosso propósito, mas a história que a gente quer viver. Você trouxe, eu quero isso, era o meu sonho. É o seu sonho? Está acontecendo, Dani. Olha onde você está. Olha aqui, queria que esse professor visse esse podcast, né, Andressa, um dia, né? Dani. Já pensou? Não leva o jeito para coisa, a gente fica aqui a tarde inteira, fala. Com evento, com livros, com podcasts. E, Dani, com tantas vidas que você transforma diariamente através do teu olhar. Quando eu penso na Dani, eu penso nesse sorriso, eu penso na expansão. Estava conversando com ela aqui antes sobre, como eu vou, conversando com a minha mãe falou assim, Andressa, Dani é expansão, expansão, alegria. Porque é isso que você traz, Dani, é isso que você transborda. Então, olhar pelos nossos olhos é deixar transbordar quem somos. Então, quando a gente se vê a partir da crítica, a partir do julgamento, a partir de uma história como uma sentença, a partir daquele tijolinho que está mais lacrado, nós nos limitamos. Uhum. Tem uma frase que você postou uma vez, eu não sei se você lembra, eu acho que é um pouquinho mais antiga, que eu jamais esqueço, que você falou assim, que no lugar de certezas, nós precisamos ter leveza. Então, no lugar da certeza, a leveza. E eu decorei porque ela rimou, né? Então, eu achei ótima essa sacada. Talvez o que muitas pessoas ainda vivam nesse bloqueio, se sintam com essas emoções ali negativas, é porque a pessoa quer ter a certeza que vai dar certo, certeza que vai ser o melhor vídeo, a certeza que vai ter o melhor podcast, a melhor palestra. Ela precisa dessa segurança e aí ela fica pesada e não comunica nada. Exato. Exatamente isso que acontece. Porque eu estou presa a um único lugar, a um único julgamento, a uma única certeza. E sabe como é que a gente vive a leveza? Quando a gente escolhe experimentar. Experimentar um pouquinho. Então, a gente vai saborear um prato novo, que a gente não conhece. Mas eu não sei se eu vou gostar. E se eu não gostar, o que eu vou fazer com isso? Então, eu vou comer um pouquinho. Deixa eu experimentar um pouquinho para ver o que me acontece. Quem sabe, experimentando um pouquinho, eu já me sinto um pouquinho mais segura.
E de pouquinho em pouquinho eu vou conquistando a minha segurança. Leveza é esse lugar de conquista, conquista de si mesma, conquista de experimentar, conquista de se lançar para a vida. E eu posso trazer, Dani, que por trás de uma história de muito sofrimento, porque sim, durante o período do tratamento do câncer, eu falo hoje com essa leveza, mas eu vivi muitos desafios. E depois que eu recebi a cura, depois que o tratamento finalizou, eu fiz uma escolha para minha vida, Dani. Eu decidi me mudar. Eu morava na cidade de Maringá. E eu decidi me mudar. Mas não só porque, vou me mudar, mas eu fui viver um sonho. Porque essa mudança significava viver o meu sonho de morar perto do mar. Me deu muito medo, me deu muita segurança. Era abrir mão da minha história, da minha cidade conhecida, do meu lugar de segurança, do meu lugar de conforto. Mas eu precisei escolher o conforto e o meu sonho. Todos os dias, Dani, a gente tem uma escolha: segurança e paixão, sonhos. Não é fazer loucuras, não, mas é validar e incluir os nossos sonhos na nossa vida, entendendo que, de uma hora para outra, ele não vira conforto, mas que cada vez que eu vou, vivo, experimento, eu conquisto o meu lugar de segurança. E foi assim que eu me mudei para a praia. Hoje eu moro olhando o mar. Meu sonho realizado. Cada vez que eu vejo aquelas postagens, aquele mar, aqueles passarinhos, você caminhando, né, descalço, na areia, eu penso, meu Deus, como ela tá feliz, né? E você conseguiu esse novo processo, esse experimentar, porque você se ouviu, né? Então, muitas pessoas só ouvem o externo, esse mundo barulhento que nós vivemos. Esse celular aqui, eu falo que ele nos tira muito esse olhar e esse escutar próprio, porque a gente fica aqui, né? O dia inteiro olhando as notificações de WhatsApp, de Instagram. Então, a gente ouve aqui, fica em estado de alerta, só que a gente não ouve realmente as nossas intenções, o que nos faz bem. Eu sei que quando eu saí da TV, eu já vinha me ouvindo, mas nem eu sabia que eu estava me ouvindo, porque eu vinha ali conversando com Deus, sentia uma inquietação. Então, eu acho que o ouvir é quando você realmente, às vezes, você precisa ficar num lugar em silêncio, ficar realmente sem nada, sem ninguém, só você, para conseguir se ouvir. Mas outras vezes a gente tem essa rotina, então é só ali. O que está confortável, o que está desconfortável, né? E aí a gente começa a falar da escuta ativa, a gente fala muito em relação ao outro, mas eu escrevi sobre isso no livro, no Ouse Comunicar. Então, eu acredito que antes de conseguir ouvir bem o outro, eu acho que a grande dádiva é a gente se ouvir primeiro, não é? Claro, Dani, porque eu posso ouvir o outro a partir do momento que eu tenho disponibilidade para ouvi-lo. Mas eu só tenho disponibilidade para ouvir o outro se eu abro esse espaço em mim. E para abrir esse espaço em mim, eu preciso me ouvir. Eu preciso validar dentro de mim a minha intenção. Eu preciso validar dentro de mim o que faz sentido ou não para a minha vida. Lembra da perguntinha? E esse é um convite que eu deixo. Quando você receber um convite, quando você receber um convite da vida, talvez não venha nem de uma pessoa, talvez venha um convite da vida. Estou passando no lugar, nossa, compre essa casa, alugue esse espaço. Você fala, será que isso é para mim? Mas isso talvez seja muito grandioso para mim. Ou não, isso é muito pequeno. Isso é leve para mim? Isso aqui me traz alegria? Então, a gente ouve um espaço de vida que pulsa dentro de nós. E para isso, nós precisamos, sim, de um momento de silêncio. Porque existem muitos ruídos fora. E a gente valida a nossa vida por esses ruídos. Lembra do olhar do teu professor? Lembra quando você disse do celular? Tô com meu celular aqui, você pegou o seu celular aí. Por quê? Porque é um meio de comunicação necessário. A gente leva a nossa mensagem através desse meio de comunicação, mas ele também tem muitos ruídos. Então, a gente filtra esses ruídos através dessa conversa interna. Quando eu me escuto, eu desperto também a minha visão.
parece até uma ironia, né? Porque a gente tem que ficar todos os dias ali no celular, se comunica com o cliente e posta nas redes sociais e fala com a família todo o tempo. É um barulho gigante, mas para a gente se comunicar melhor, a gente precisa desse silêncio interior, desse olhar. Então, aqui fazendo uma revisão um pouquinho do que nós falamos para quem está aqui nos ouvindo e tem esse desejo de se comunicar melhor, de ousar, de levar a sua voz para o mundo, seja através de um simples vídeo, de uma conversa melhor com o seu líder, de uma conversa melhor com os seus filhos, com o seu vizinho, ou então com o seu cliente. A comunicação profissional, a comunicação ela está em tudo. Então nós falamos aqui, em primeiro lugar, olhar para o que realmente te pertence de medos e crenças, né? Qual é realmente a sua história ou algo que aconteceu lá no passado que não faz mais sentido, mas você carregou. Então eu tenho que primeiro identificar. Depois nós falamos aí um pouquinho da inteligência emocional, porque às vezes tem muita gente, né, Andressa, buscando curso, conhecimento, lê livro, faz mais uma mentoria, vai num evento, ela tá com aquela obesidade de informações, só que a melhor inteligência, que é a das emoções, a pessoa não tem. Certo? Exatamente, Dani. E aí entramos nesse terceiro ponto da escuta ativa. Por quê? Para ser um bom comunicador, um comunicador mais assertivo, a gente precisa entender quem está na nossa frente. E aí você me trouxe aí, né, até um autor que trabalha com alguns tipos de escuta e que tem, podemos dizer que são os níveis, né, de escuta. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Dani, vou pincelar bem por cima, tá? Mas ele tem uma teoria que chama Teoria U. Ele é quem? Conta aí pra nós. Vou contar. Ele chama Otto Scharmer. Otto Scharmer. Ele é um estudioso, pesquisador, que ele estuda essa nova forma de estar no mundo. E sabe por que eu acho? Porque eu gosto desse filósofo. Ele é um estudioso, mas ele traz essa filosofia de vida. Sabe por que eu gosto dele? Porque ele aplica toda essa sabedoria da inteligência emocional para os negócios. Então, ele é um convite de expansão, né? De um novo jeito de estar no mundo, de um novo jeito de ver o mundo. E ele traz que essa conexão, como é que eu vou expandir a vida? Como é que eu vou expandir os meus negócios? A partir do momento que eu compreendo para quem eu estou levando o meu negócio. Então, ele traz, eu vou pincelar bem por cima, sucintamente, 4 níveis de escuta. E esses 4 níveis, eles caminham em eu não ouço, eu ouço o ruído, eu não ouço o ruído, aí eu entro e venho para o espaço de abertura interna, que sou eu. E quando eu entro nesse espaço, ele fala essa abertura mesmo, eu consigo genuinamente me conectar com o outro. E é isso que eu faço, Dani, como terapeuta dentro da clínica. Porque eu sempre trago, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui na sua presença. Eu não vou me ouvir agora, ouvir os meus filhos, os meus problemas. Tem várias situações acontecendo na minha vida. Mas eu estou aqui, escuta aberta, para estar com você, para te ouvir. E quando eu recebo o outro, eu entendo o que o outro precisa. E aí fica muito mais genuíno. E aí não é a questão de marketing ou só vendas. É a questão de usar o marketing, a venda, para ajudar e para contribuir. Porque eu estou olhando para a necessidade do outro. Do outro. A gente só não vai vender o que, ou comunicar só o que a gente acha legal, ou a nossa visão de mundo. A gente respeita. E aí é quando o outro fala assim, nossa, terapia da Andressa é para mim, nossa, a mentoria da Dani é para mim, nossa, esse podcast foi para mim, porque a gente está falando com o nosso coração, cheias de propósito, mas a gente está falando realmente para contribuir com o outro, né? Não vira uma comunicação egoísta que eu falo, ela vira essa comunicação que realmente conecta. E quando a gente ouve o outro, a gente consegue o quê? Se conectar também pela emoção, pelos sentimentos, não é só aquela coisa ali. Você pode ver, eu mesmo tenho um estilo de palestra e gosto de palestras que tenham histórias, que você traz ali para a pessoa se identificar, então você não traz só a parte técnica. Então a pessoa quer se comunicar melhor,
Gente, como que eu vou fazer um rapport? Como que eu vou fazer o início de uma conversa? Se eu chego aqui, você sabe, por exemplo, que eu gosto de laranja e você tá de vermelho hoje, a gente pode falar, nossa, Andressa, eu nunca vi você de vermelho, porque eu conheço a Andressa, ela sempre está mais no neutro. O que a gente gera? Uma conexão. Perfeito, Não Dani. é? E genuína. Aham, Veja, por quê? você se conectou genuinamente com isso. Mas porque você me conhece, Dani. Então, Né? mas se a gente quer se comunicar melhor com o nosso cliente, com a nossa equipe, enquanto gestor, enquanto líder, enquanto empreendedor, nós precisamos conhecer o nosso público, né? E aí eu entro, isso é a segunda parte do livro Ouse Comunicar, que do próximo episódio eu vou justamente falar dessa parte um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais ali, como você entender esse processo. Hoje, nessa nossa conversa, era realmente essa mentalidade, o que a gente tem na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, de como a gente pode expressar, na verdade, a nossa verdade, né? Perfeito, Dani. nossa. A nossa verdade que nasce de dentro da nossa escuta. Porque quando a gente se ouve, a gente compreende aquilo que a gente quer comunicar. Então, escuta empática é sobre eu entender a necessidade do outro, mas validar as minhas também. Quanto mais eu entendo a minha necessidade, mais eu compreendo os meus medos. Quanto mais eu compreendo os meus medos, mais eu cuido deles, mais eu ressignifico e trago um novo contorno, uma nova história, uma nova forma de ser. E compreendo que todo esse movimento é para que eu expanda, para que eu viva. E aí eu vou trazer uma fala, Dani, que é um dos meus princípios de vida, que é viver uma vida abundante. Abundante em autorrealização, abundante em entrega, abundante em ver a vida com os olhos deste lugar de expansão. Então, quando a gente se ouve, a gente entende o que precisa. Uma vida abundante em comunicação, né? Ai, minha querida, eu ficaria aqui com você a tarde toda, gente. Ela vai falando, não é gostoso demais? Meu Deus, que bom ter você aqui. Eu vou querer que você volte outras vezes, a gente continua lá nas redes sociais. Mas, claro, antes da gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, impulsionadora de projetos e de ideias, né? Como que funciona isso? Depois, ó, a gente vai deixar aqui, ó, tem o meu @ Dani Mendes Mentora, e aí, ó, André, ponta aqui, ó, vai ter o da Andressa.Pelissari, para as pessoas poderem, né, seguir você nas redes sociais, ouvir mais essa voz leve, essa voz mansa, mas fala um pouquinho sobre o que é, né, esse seu projeto. Dani, que honra trazer o meu projeto. Claro, imagina, é um privilégio. Ai, Dani, muito obrigada. Eu coloco que o meu projeto é um projeto para a gente trazer para a vida, dar vida para as nossas ideias, para o nosso autoral, para aquilo que a nossa alma, a nossa essência quer comunicar, para que a gente veja o nosso trabalho, a construção da nossa carreira, mais do que algo profissional focado apenas no dinheiro, que faz parte, mas é uma parte. O que é que sustenta todo o resto? A nossa expressão, a nossa essência, quem nós somos. Então, eu te coloco, Dani, expressar projetos com alma é refinar a visão sobre nós, é cuidar da nossa identidade para que a gente construa um planejamento e uma materialização de um projeto para a vida. Que linda. Então é com alma e calma. Com alma e calma. Com alma e calma. É lindo, né? Sim. Esse daí. E daí você faz as mentorias, faz os atendimentos individuais. Pode falar um pouquinho aí. Isso. Eu atendo como psicóloga clínica, que é uma paixão, foi uma escolha trilhar essa carreira da psicologia clínica. E através desse olhar para o outro e para quem o outro é, nas mentorias, a gente qualifica esse lugar do que eu quero trazer para a vida. Então, as mentorias acontecem de formas individuais e já aconteceram em grupos. Existe um projeto futuro para que elas aconteçam novamente em grupos, porque já foi validado esse modelo, já escutei as pessoas que isso faz sentido e futuramente pretendo abrir novas turmas, mas hoje ela acontece de forma individual. Mas quer tirar o seu projeto só da
ideia, você tem uma intenção justamente de um projeto com um propósito, né? Que não é só o dinheiro, na verdade eu falo que é uma preparação, né? Então, para quem está nos ouvindo, vai primeiro com a Andressa, né? Se entende as suas emoções, desbloqueia e depois vem aqui que a Dani coloca em ação o projeto, não é? Exato, Dani. Aí você comunica daqui, tudo. Olha só. Bom, Dani. E eu quero, como uma forma de agradecer, eu sei que é a última vez que a gente se encontrou, ela veio, se você puder aí, Fer, colocar até a imagem que tenha, não sei aí se dá para pôr, da Andressa, que foi a última vez que a gente se encontrou, que ela esteve no Ouse Brilhar. Olha ali, gente, ela estava recém, né, Dre? Foi aí no ano de 2021, no ano que você se recuperou, né? Foi. O ano de 2021 foi quando eu fiz a minha última quimioterapia e recebi esse convite da Dani. Esse espaço, Dani, você sabe que eu me emociono toda vez que eu vejo. Eu cheguei aqui e já fiquei super emocionada, porque foi o primeiro espaço público para as pessoas que eu comuniquei o que eu vivi, que eu comuniquei a minha história, o meu momento. Olha lá o cabelinho. Aham. Foi a primeira palestra, Foi né? a primeira palestra, Ali, Dani. Eu tive a honra. Que linda. E obrigada por ter aceito, que desde lá, né, a gente só foi se conectando mais. É que você mora lá na praia agora, eu moro aqui, senão você ia ter que tomar um chazinho comigo toda semana, mas a gente faz no virtual, né? E nesse evento, que já era o Ouse Brilhar, ainda não tinha o livro. Então, eu trouxe aqui para você, tá? Depois a gente vai aí tirar uma foto, brindar, mas que você continue brilhando por onde você passar, levando essa luz, porque você é uma pessoa, uma mulher, uma profissional de luz. Tenho certeza que todo mundo que está aí te ouviu hoje, com certeza está saindo mais iluminado desse episódio. Para mim, assim, foi o primeiro que vai ficar de novo, né? Você foi a primeira palestra e você foi o primeiro episódio. Então, olha só. E vamos contar? A gente faz aniversário no mesmo dia! E a gente celebrou o nosso aniversário nesse evento. E sabe qual é o dia, gente? 24 de novembro. Sagitarianas aí, né? Então, sim, boas comunicadoras, gosta dessa leveza da vida, da diversão. Minha querida, gratidão. Vou deixar aí para você falar uma mensagem final. O que você diria aí para as pessoas que estão aí com a gente nesse episódio? E a minha gratidão imensa. Viu? Ai, Dani, eu recebo toda essa energia de gratidão, toda essa energia de expansão. E eu agradeço mais uma vez, porque é uma honra para mim. Sabe quando você ganha uma competição, uma corrida, enfim, você recebe uma medalha, você fala assim, gente, quando a Dani me convida para estar aqui, é essa sensação, uma sensação de honra, tá? Porque, Dani, você valida um espaço de que falar sobre a nossa essência e sobre o nosso propósito tem espaço na vida, no mundo e na construção da nossa história. Então, o que eu quero trazer sim, existe medo, mas traga o medo como uma validação do seu movimento, para que você expanda a sua coragem, a sua entrega, a sua confiança, saboreando. Experimente um pouquinho. Vai lá, grava um único vídeo, converse com uma única pessoa e construa o seu caminho. Porque um dia, quando você olhar para trás, e nós sempre olhamos para trás, qual história você quer ter vivido? Então, juntas assim, vamos terminar falando o nome desse podcast, que é a mensagem. Então, todos vocês ousem comunicar. Ai, show, lindo! Amei, Gratidão.